Veja, no momento ali de uma notícia de quase morte, eu não pensei na Porsche que eu tinha acabado de comprar, na casa, na mansão que eu estava construindo. Eu não pensei nos milhões que eu estava prestes a ganhar. Eu só pensava no que eu ia perder, que tinha maior valor, que tem maior valor. O autor, Dr. Joseph Murphy, ele nos ensina a praticar exaustivamente uma oração de cura, para que os teus ouvidos escutem e transfiram a informação para o seu subconsciente. O seu subconsciente promova a cura interior. Quando nós temos fé e oramos com fé, o nosso cérebro ele não tem capacidade alguma de compreender o que é real e o que não é. Automaticamente ele manda a mensagem para quem de fato precisa receber essa informação, que é o seu subconsciente, para que ele altere os padrões genéticos necessários, para que ele altere os átomos, as células, os tecidos e cause a modificação necessária. E a inteligência infinita que habita em você está disponível para trazer sobre você tudo o que você precisa. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais um Café com Reis. O café que foi criado para aquecer o seu coração, para aquecer o seu dia, para tornar o seu dia mais lindo, um dia colorido, um dia impactante. Então, antes de tomar o seu café e o meu café aqui, eu quero te convidar a se assentar à mesa com Reis. Meu nome é Vitor Reis. Reis é meu nome de nascimento, mas também pode ser o seu, se assim você decidir ser um rei, reinando nessa comunidade, nesse ecossistema que lançamos, um ecossistema criado para pessoas que querem ter uma mentalidade fortalecida, transformadora, pessoas que estão dispostas a alterar o seu mindset, a quebrar todo e qualquer tipo de bloqueio, de crença limitante, capaz de transformar os seus dias em dias melhores. Por falar em dias melhores, hoje nós iniciamos um novo tema para essa semana maravilhosa. O tema dessa semana é a cura. Exatamente. Vamos falar de cura aqui. E, com propriedade, eu posso falar a você na prática a respeito desse tema. Se você chegou agora e não conhece a minha história, é uma boa oportunidade para você dar mais uma golada nesse café e entender um pouquinho o que eu vivi. Em meados de 2019, eu estava com a minha filha caçula nos braços e de repente eu senti uma fraqueza muito grande no braço esquerdo. Ela era pequena, tinha quase 1 aninho de idade e esse braço ele fraquejou de uma forma que ela caiu em cima da cama e o braço ficou mole. Eu estava ao lado da cama, quando eu vi que estava perdendo força, eu fui para próximo da cama e o meu braço ficou mole. Ali eu fiquei desesperado, porque eu perdi os sentidos do braço, eu não sentia mais nada. Achei aquilo estranho, o meu braço ficou dormente, foi passando o tempo, ele foi voltando, eu não falei nada ali em casa com ninguém. No outro dia, eu cheguei no meu trabalho, conversei com a minha secretária sobre qual tipo de médico que eu deveria ir e aí logo ela me encaminhou para uma consulta com um neurologista no Hospital Sírio-Libanês. Ali eu fui começando a minha jornada de diagnóstico, fiz uma bateria de exames, retornei, fiz vários outros exames. Na terceira vez que eu retornei, a médica olhou para mim, depois de ter me perguntado se na minha família existia algum caso de ELA, que é um caso de esclerose lateral amiotrófica, uma doença que vai atrofiando todos os músculos, o sistema neurológico, até fazer com que o corpo pare de vez. E aí ela me perguntou se na minha família eu tinha tido a notícia de alguém que tivesse esse problema. E logo eu pesquisei, procurei na minha memória e não consegui encontrar. Ela falou, olha, é uma doença completamente genética, então se você não teve, nós temos aqui um problema no seu quadro diagnóstico,
porque tem que fechar com essa investigação. E eu voltei para casa, conversei com a minha mãe, porque eu não queria contar nada para ninguém, e perguntei: mãe, será que nós tivemos alguém no passado que sofreu dessa doença? Ela me descreve como é que é e tal. Ela falou assim: meu filho, quando eu tinha 7 anos, o seu avô faleceu com uma doença parecida. Ele foi ficando travado, ele foi ficando com problemas, ele foi ficando com problemas respiratórios até vir a óbito. E todas as descrições do que ela disse sobre o meu avô, que eu infelizmente não conheci, batiam com os meus sintomas. Retornei à médica já bem preocupado, mas pensando: poxa, beleza, vou gastar aí uma grana boa, vou no hospital, né, fantástico, vou fazer um tratamento e tá tudo certo. Retornei à médica, contei a história para ela, ela me pediu mais exames, voltei de novo e ela disse: olha, você tem esclerose lateral amiotrófica avançada e, portanto, você tem no máximo 3 anos de vida. Mas, doutora, não tem o que eu possa fazer, eu não tenho uma alternativa de cura, nada. Ou, de repente, para aumentar o meu tempo de vida. Não tem. É uma doença sorrateira que fica armazenada ali na tua genética e quando ela se manifesta, ela rapidamente vai degenerando todo o teu sistema neurológico. Nós não sabemos se você vai viver até os 3 anos, mas em média, pela ciência, você vai viver até os 3 anos. Eu fiquei em choque e saí daquela sala, daquele consultório, só pensando nas coisas que realmente importam. Eu só pensava nos meus filhos, eu só pensava em como e o que eu poderia fazer para estar mais tempo com eles. Eu pensava no dia que a minha filha casar, as minhas filhas, quem vai levar no altar. Eu pensava no meu filho crescendo, se tornando um adolescente. Veja, no momento ali de uma notícia de quase morte, eu não pensei na Porsche que eu tinha acabado de comprar. Eu não pensei na casa, na mansão que eu estava construindo. Eu não pensei nos milhões que eu estava prestes a ganhar. Eu não pensei no contrato que eu tinha ganhado. Não. Eu só pensava no que eu ia perder, que tinha maior valor, que tem maior valor. Saí do consultório, fui imediatamente para o banheiro e fiquei ali uns 10 minutos, vomitando. Desculpa se está tomando café, né? Mas eu fiquei ali, eu passei tão mal, gente. Vomitando, porque foi uma notícia que eu acho que me trouxe tanto cortisol e eu fiquei sem chão. E saí dali, estava sozinho e fui dirigindo e não conseguia nem enxergar direito, e tirando as lágrimas, chorando e pensando: e agora, cara? O que vai ser de tudo aquilo que eu construí? 17, 18 horas trabalhando por mais de 10 anos, às vezes deixando os meus filhos de lado, já indo para o 3º casamento porque não valorizava e não priorizava a família, priorizando bens materiais, priorizando tudo. Para onde isso tudo vai? E eu ficava tão chateado por tudo isso, cara, que eu só olhava e pensava: cara, perdi a minha vida, vivi 34 anos e hoje eu tenho mais 3. O que eu posso fazer para potencializar esses 3? E só pensava nisso. E aí me preocupei muito com aqueles que dependiam de mim. E quem me conhece sabe que eu adoro estudar arquétipos dos animais, né? A sabedoria, ela mora na natureza. Salomão fazia isso. Se você já leu os livros de Salomão, você vai ver ele fazendo alguns comparativos com as formigas, né? E com tantos outros insetos, animais. E veja, eu me lembrei na hora do leão, porque eu pensei: cara, eu não posso deixar todos aqueles que dependem de mim preocupados e atônitos, aterrorizados. E agora? Sem visão. Sem visão a gente não anda, eu sou o cara da visão.
E foi quando eu pensei, vou fazer igual o leão. O que o leão faz? O leão, quando ele está ferido, prestes a morrer, ele se afasta do seu bando. Afastou-se do seu bando, ele morre solitariamente, mas ele não contamina ali a autoridade do legado que ele deixou. O bando dele não vê ele em sofrimento, em fraqueza. E era isso que eu queria fazer. Vivi os 3 anos aqui em Brasília. No final do 3º ano, eu comecei a sentir os sintomas aumentarem. Eu estava num evento, num barco, bem arrumado, vestido, e ali foi o ápice. Eu perdi o controle do esfíncter, que é a peça fundamental para controlar a nossa parte fisiológica. E eu acabei olhando para baixo, quando eu vi, eu já estava todo defecado, urinado. Depois dessa festa, desse constrangimento nesse evento, eu percebi que eu precisava colocar o meu plano de saída em ação. Esses 3 anos serviram para preparar minha irmã como sucessora no grupo, organizar todas as questões, e ali no final do 3º ano eu precisei colocar um outro plano em prática, que era conhecer o sonho que eu tinha de conhecer os Estados Unidos de norte a sul, da Califórnia até Massachusetts, em Boston. Como nós estávamos ali no período da pandemia, aquele que precisava acessar os Estados Unidos tinha que ficar 16 dias no México no período de quarentena. E eu fui. E eu me lembro, gente, que quando eu entrei no avião para ir para o México, eu só chorava, porque na minha cabeça eu não ia voltar. Na minha cabeça, o último abraço que eu dei nos meus filhos foi o último, sabe? Era aquilo. E fui, com muitos sintomas, e chorava tanto ali que a comissária de bordo veio perguntar se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa, e enfim. Cheguei no México, aluguei um Airbnb no centro da cidade do México. E assim que eu entrei no Airbnb, foi declarada uma guerra entre o tráfico e o governo, e a cidade do México entrou em estado de emergência. Ninguém podia sair às ruas. E tudo isso foi muito proposital. E eu vou te explicar onde eu quero chegar. Levei comigo uma mala cheia de livros, com assuntos variados que eu adoro ler. Falei, bom, se eu não posso descer, eu vou abastecer aqui a geladeira com comida e vou ficar aqui esses dias até resolver essa questão. E aí abri a mala, coloquei os livros ali na estante e comecei a fazer o meu jejum a partir do 2º dia. Para quem está chegando agora na nossa comunidade, uma das plataformas de transformação é o jejum. Hoje eu faço o jejum de 72 horas, 82, e naquele processo o jejum foi fundamental. No 3º dia de jejum, lendo vários livros, eu olhei para a prateleira e o livro O Poder do Subconsciente saltou aos meus olhos. Sabe quando você olha uma coisa, às vezes até numa livraria, né, que você está andando, de repente você vê um livro que te salta os olhos, te chama a atenção? Eu olhei e falei, cara, vou parar de ler isso aqui que eu estava lendo e vou ler O Poder do Subconsciente. Isso no 3º dia. Eu não conseguia parar de ler. Aquele livro foi tão poderoso para me mostrar que existe uma inteligência infinita que habita dentro de mim, que é capaz de transformar tudo de dentro para fora. E eu acreditei naquilo de uma forma tão profunda, porque se encaixava cientificamente com todas as minhas crenças que outrora já estavam perdidas, porque eu estava no conflito com Deus pensando, pô Deus, tu vai me deixar morrer? Então a minha fé já estava sendo cauterizada. Eu tive um encontro com aquela verdade e eu li aquele livro mais de 10 vezes nos 15 dias. E eu me lembro que eu olhava assim para as paredes, eu tenho fotos e vídeos disso, eu olhava para as paredes e via os posts das frases de afirmação e os comandos que eu tinha que dar para o meu subconsciente, para o meu interior, das alterações psicofisiológicas e neurológicas que ele tinha que providenciar para transformar o meu corpo em cura.
Inclusive, logo no terceiro dia de leitura do livro, o autor, Dr. Joseph Murphy, ele nos ensina a praticar exaustivamente uma oração de cura, para que os teus ouvidos escutem e transfiram a informação para o seu subconsciente. O seu subconsciente promova a cura interior. E foi exatamente o que eu fiz. Como eu precisava de um registro, eu registrei isso, gravei. E esses dias, antes de preparar esse roteiro, antes de preparar essa gravação, eu encontrei, por acaso, essa gravação do dia 17 de março de 2021. E eu quero mostrar para vocês. E vou deixar, inclusive, o texto dessa oração para que vocês se inspirem. Olha que legal. Eu, Victor Cristóvão Costa Reis, declaro: Deus, o meu Pai, é a única presença e o único poder. Ele e eu somos um só. A fortaleza do meu Pai é a minha fortaleza. Sua inteligência inunda minha mente e essa nova certeza me dá um completo domínio sobre todos os setores e áreas da minha vida. Acho-me agora, nesse exato momento, unido, completamente unido à mente universal, una, criada por Deus. Deus, sua sabedoria, seu poder e sua glória correm através de mim. Eu sei que a energia e a força de Deus penetram em cada átomo, tecido, músculo, tendões e ossos do meu ser, fazendo-me perfeito, como assim Ele me criou. Deus, meu Pai, é a vida, e essa vida é a minha vida. Minha fé está renovada, minha vitalidade está restaurada. Deus, o meu Pai, meu Paizinho, anda e fala comigo. Ele é o meu Deus, eu ando e falo com Ele. Sua verdade, para todo sempre e eternamente, será meu escudo e minha proteção. E sim, dou graças a Ele, porque assim eu sei que será para sempre. Devo confiar na proteção das suas asas, pois moro no lugar secreto do Altíssimo e sob a sombra do Todo-Poderoso descanso e descansar. Obrigado, Jesus. O barulho das viaturas lá embaixo por causa da guerra do tráfico. E eu gravei esse áudio logo no quarto dia depois que eu escrevi essa oração. E não sei se você consegue perceber o tom da minha voz, mas eu estava gravando o áudio sorrindo. Quando nós temos fé e oramos com fé, o nosso cérebro, ele não tem capacidade alguma de compreender o que é real e o que não é. Quando ele não compreende o que é real e o que não é, automaticamente ele manda a mensagem para quem de fato precisa receber essa informação, que é o seu subconsciente, para que ele altere os padrões genéticos necessários, para que ele altere os átomos, as células, os tecidos e cause a modificação necessária. A física quântica explica claramente todos os milagres existentes, independente do credo, religião ou o que se profere. Mas a mecânica dentro de nós é exatamente essa. Eu fiz essa oração com convicção, fé, vontade e verdade por mais de 200 vezes, com certeza. E saí dali convicto que eu já tinha sido curado. Ainda tinha alguns sintomas, finalizou esse período. No México eu fui para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, Deus começou a transformar a minha mentalidade. Eu pesava 128 quilos, vivia uma vida desregrada, vivia uma vida conjugal onde eu
acabei desonrando a minha esposa. Vivia uma vida em que eu trabalhava 17, 18 horas por dia. Não era o cumprimento do propósito que Deus tinha para mim, que Deus tem para mim. E assim, eu fui para os Estados Unidos, achando que ia passar dias de muita fartura, bonança, abundância. Afinal de contas, eu já era milionário e peguei muito dinheiro e depositei no Bank of America. E o Maurício, que é o pastor Gratidão, me recebeu lá, foi meu cabeleireiro no Brasil por muitos anos. Hoje é um americano por cidadania concedida e vive uma vida muito simples. E eu pensei, antes da Califórnia para Boston, eu tenho que cortar meu cabelo. Vou chamar o Maurício. Maurício, corta meu cabelo, tô aqui e tal. O Maurício foi me buscar no hotel e aí ele falou, vamos ali comer primeiro. Fomos comer. Quando eu fui passar o cartão, bloqueado. Passei o outro bloqueado, o outro bloqueado. Aí o Maurício pagou para mim. Eu sempre muito atento aos sinais do universo e aqueles que estão conectados com o universo precisam estar atentos. Ali eu já estranhei, tinha muito tempo que ninguém pagava alguma coisa para mim, eu sempre pago. Falei, beleza. Maurício cortou meu cabelo e tal. Depois que cortou, falei, Maurício, vamos comigo lá ao banco? Porque, cara, não tá certo isso. Fomos ao Bank of America e aí chegando lá, passamos todas as informações para o gerente. O gerente no final chegou e disse, olha, 2 horas depois, o seu Social Security está bloqueado. Bloqueado porque o senhor veio do México, o México está numa situação complicada e aí o senhor depositou um valor muito alto e aí o FBI tem uma divisão, né? E o FBI está te investigando e agora esse valor só vai ficar desbloqueado, seus cartões só vão ficar desbloqueados quando o FBI liberar. Inclusive cartão de crédito. Bom, aí o Maurício falou, Vitor, eu tinha que deixar o hotel naquele dia para seguir viagem, né? Não tinha alugado ainda o motorhome. O Maurício falou, Vitor, você pode ficar lá em casa que tá tudo certo e tal. E fomos de São Francisco para San Bruno, uma cidadezinha pequena. E ali eu fiquei com o Maurício e eu achei que em uma semana nós teríamos a resolução de tudo. Uma semana. O que na verdade demorou 6 meses. Foram 6 meses nos Estados Unidos, vivendo uma vida simples, uma vida feliz, uma vida agradável, uma vida que eu não imaginava que poderia ser possível, sabe? Eu achava que eu precisava de rios de dinheiro para dar as gargalhadas que eu dei pedalando com o Maurício na Pacífica, ali na Califórnia. Eu achava que eu precisava comer nos melhores restaurantes e chegar ao ponto de ter uma chefe em casa para fazer o meu café da manhã. E todo dia eu e o Maurício, a gente fazia o café da manhã ali com inhame, com cuscuz. Até hoje, todo dia só como cuscuz por causa do Maurício, que é um nordestino. E ali eu fui ressignificando a minha vida. Deus me curou no processo em que eu passei no México, mas também me deu a oportunidade de fazer tudo diferente. Com o Maurício lá nos Estados Unidos, eu aprendi a ter uma prática de exercícios físicos. De lá para o Brasil, de volta ao Brasil, eu emagreci 10 quilos e chegando aqui eu já cheguei com uma nova rotina, com um objetivo diferente, com uma forma diferente de encarar a vida. Mas uma coisa eu tinha dentro do meu coração, um medo enorme de voltar aos médicos e refazer todos os meus exames. Enorme. Porque ainda que tenhamos fé, o nosso córtex central, que é capaz de nos trazer dúvidas através das memórias associadas a esse HD que é a nossa mente, a nossa alma, nos faz duvidar. E esperei mais 2, 3 meses para ir ao médico, procurei um outro especialista e esse especialista refez todos os exames, me convidou para estar ao consultório novamente e falou assim, olha, peguei os seus exames antigos, peguei os exames novos e o que eu posso lhe dizer é o seguinte, de 100% dos casos de ELA no mundo,
40% são falsos positivos. O diagnóstico é falso positivo, porque a análise, a anamnese, os exames complementares, eles acabam captando sintomas que estão muito ligados a doenças osteomusculares e provavelmente você tem uma doença osteomuscular que pode ser tratada com quiropraxia e fisioterapia. Então, a ciência diz uma coisa, a minha fé diz outra. A verdade é que hoje, já há 5 anos disso, 5 anos desse episódio, eu estou aqui para contar a você, e seja lá qual for a cura que você precisa, ela está disponível. Deus, a divindade, o sagrado que habita em você, a inteligência infinita que habita em você, está disponível para trazer sobre você tudo o que você precisa. A cura, ela é uma ferramenta que pode lhe fazer acessar o prolongamento dos teus dias nessa terra. Mas, sem fé, que é a certeza das coisas impossíveis, não é possível acessar essa ferramenta. Se você ainda está aqui assistindo esse episódio, é porque com certeza você se interessou por essa história e certamente você foi impactado. Eu quero, durante essa semana, entrar de uma forma um pouco mais profunda nos assuntos da cura. Explicar a você como de fato isso é possível e trazer a esperança por intermédio do que eu já vivi. E antes de encerrarmos, eu quero lhe passar um desafio. Primeira coisa, anota aí. Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Esse é um livro que tem que fazer parte da sua cabeceira, tem que estar na sua cabeceira, você tem que ler, você tem que reler, porque com esses conceitos que não são filosóficos, que se encaixam perfeitamente nos preceitos da física quântica, você vai perceber que você pode praticá-los em várias questões em toda a sua vida. Então, primeira coisa, compre e leia Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Outro desafio que eu quero fazer a você. Você que precisa de uma cura, seja nas suas emoções, seja no seu corpo. Aquela cura de uma doença da alma ou uma doença do corpo que você tem passado por vários médicos e não tem conseguido sequer talvez um diagnóstico. Você mesmo, talvez alguém que saiba o sofrimento que você está vivendo hoje, te mandou esse vídeo e eu quero falar diretamente com você. Eu quero que você seja encorajado. Pegue a descrição dessa oração que eu fiz no México há 5 anos atrás. Se inspire com isso e grave a sua oração com a sua autenticidade, com o seu pedido, com a sua originalidade. Grave essa oração. Repita ela 10, 20, 30 vezes e depois comenta aqui embaixo. Diz pra gente, como testemunho, o que aconteceu na sua vida. Se possível, se quiser, pode mandar para o nosso time. Se você fizer parte da nossa comunidade dos reis, com certeza você tem todos os acessos. Manda para o nosso time a oração que você fez para a gente divulgar e colocar como referência para tantas pessoas, e assim você vai me ajudar a cumprir uma missão que é o nosso propósito nessa terra. Que propósito é esse, por sinal? Nós queremos impactar positivamente 7 milhões de pessoas no Brasil nos próximos 5 anos. E nós queremos fazer isso através de um método que eu criei chamado a Tríade dos Reis. Esse método ele promete trazer, transmutar, transportar, transformar escravos do século XXI em reis. Quem são os escravos do século XXI? São aqueles que têm uma mentalidade atrofiada, uma mentalidade medíocre, uma mentalidade manipulada pela mídia geral e que, de fato, precisam ser transportados para esse reino de poder, autoridade, riqueza, conquistas,
esse reino de celebração, esse reino de paz, esse reino de vida. Essa semana continuaremos falando sobre o tema da cura e você pode alcançar a cura em todas as áreas da sua vida. Amanhã teremos mais um subtema, mas antes de encerrar, quero lembrar você que você faz parte desse time e eu preciso da sua ajuda. Muitas pessoas que necessitam ouvir essa palavra e serem tocadas por essa palavra precisam da sua ajuda agora. Talvez o seu amigo, o porteiro, o seu colega, a sua colaboradora, o seu líder, alguém que esteja em fase extrema de sofrimento e talvez você não saiba. Pega esse aviãozinho que está embaixo do vídeo, clica nele e manda esse vídeo para a vida de alguém. Assim, você me ajuda a impactar esses 7 milhões de pessoas, essas 7 milhões de pessoas e ao mesmo tempo tocar o seu próximo. Não foi isso que Jesus nos mandou fazer? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos? Se você foi tocado, ame o seu próximo e me ajude a espalhar essa mensagem pela terra. Reis não ficam doentes, reis curam para curar. Vamos fazer a nossa oração para fechar com chave de ouro, para que o seu dia de hoje, nessa segunda-feira, seja um dia poderoso. E você que está nos assistindo, quem sabe à noite ou no domingo, em uma outra data, em um dia que esteja fora aqui dessa segunda-feira, não se preocupe, porque a oração ela não é feita dentro do tempo Cronos, que é o tempo do homem. A oração ela é feita e ecoa dentro do tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Ela ecoa para a eternidade e ela vai te alcançar aí. Vamos lá? Você com seu credo, a sua religião, sem crenças, com crenças, faça conforme você aprendeu desde a infância, fechando os olhos, abrindo os olhos, orando e se conectando com essa entidade divina, poderosa e capaz de nos levar para lugares tão maravilhosos aos quais nós realmente queremos ir. Alguns chamam de universo, outros chamam de tantos outros nomes. Eu sou devoto exclusivamente do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem comigo nessa, vamos orar, nos conectar e falar com o Pai. Pai, eu quero te dar graças, porque se não fosse a sua graça, o seu favor imerecido, eu não teria alcançado a cura há 5 anos. Se não fosse a sua bênção sobre a minha vida, eu não teria alcançado a sua graça. Eu não estaria aqui para contar como a história teve um final feliz. Eu te dou graças, ó Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. E o tempo todo o Senhor é bom. E eu quero lhe pedir para que o Senhor alcance essas pessoas que estão nos assistindo agora. Talvez indivíduos, pessoas que estejam sofrendo, talvez pessoas que estejam ali, ó Deus, no leito de hospital, desenganadas pelos médicos, colocadas, ó Deus, dentro de um diagnóstico de quase morte, mas que o Senhor pode mudar todas as coisas. Desde pequeno eu aprendi que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o doutor dos doutores. E eu quero invocar cada um destes nomes agora e lhe pedir que através destas ondas de internet, pelos cabos de fibra ótica ou Wi-Fi, que o Senhor alcance cada indivíduo, cada pessoa que está nos assistindo agora, independente da temporalidade, independente do tempo, que o Senhor as toque, que o Senhor cure a alma delas, que o Senhor transforme a vida delas para que elas possam transformar, que o Senhor as cure para que elas possam curar. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. Que este dia, nessa segunda-feira, a tua graça esteja sobre a vida de cada um, desde agora e para todo sempre. Amém. Gratidão.